Olá a todos, eu sou o professor Maurício Barros para mais um vídeo 59, a história das formas e medidas em matemática. Então esse é um vídeo bastante interessante porque ele traz as medidas. Muitas vezes até os próprios autores relegam as medidas, mas as medidas são tão importantes quanto a contagem. E elas aparecem mais ou menos próximas uma das outras, porque é uma necessidade humana. Contar e medir são necessidades humanas e fazem parte da matemática. Então, primeiro perceber as formas, depois de perceber as formas, você pode medir, ok? Então vamos aí a nossa bonequinha que começa a pensar como eles conseguiam medir, por exemplo, as pirâmides 1500 anos antes de Cristo. Essas pirâmides são feitas em blocos de pedras gigantescos, né? Então, como eles conseguiam fazer isso, né? Então vamos contar um pouquinho da história das medidas. 4.000 anos antes de Cristo, início das primeiras civilizações. A história das medidas se confunde com a ideia da contagem, aparecendo como uma necessidade das primeiras civilizações. Então, mais ou menos na mesma época aparece a necessidade. O homem começa a medir através das partes do seu corpo. Então o homem começa a medir através das partes do seu corpo. Se usava como padrão a mão, os pés, os braços, os passos, os dedos, tanto para reis, faraós ou chefes. Com as primeiras grandes conquistas de território apareceram dificuldades. O rei conquistador de um território tinha estatura diferente do anterior, o que dificultava a garantia do padrão, pois as partes do seu corpo eram diferentes das do conquistador ou do conquistado. Então aqui aparece esse grande problema, né? O tamanho da mão, o tamanho dos pés, o tamanho dos passos, o tamanho dos palmos, né? Então vamos aqui uma gravura hieroglífica. Então 1000 anos antes de Cristo, no Egito aparecem os estiradores de corda, que calculavam as medidas das propriedades para a cobrança de imposto. Já é a criação de um primeiro padrão para as medidas, que são cordas com nós. Eles pegavam cordas com nós, determinavam um certo padrão e a partir deste padrão eles calculavam as terras dos proprietários. O problema se resolve ao criar um padrão para as medidas. Hoje existe o que chamamos de Sistema Internacional de Medidas, que garante a uniformidade, o padrão das medidas. Então o metro, por exemplo, existe um padrão guardado, um metro guardado em um dos museus mais importantes do mundo, né? As medidas da contagem, distância, tempo, velocidade são todas padronizadas segundo o Sistema Internacional de Medidas. Hoje ainda aparecem algumas atividades relíquias da antiguidade. A altura do avião ainda pode ser medida em uma unidade que faz referência a pés. 1 metro tem aproximadamente 3,281 pés. Então, 1 metro é maior que os pés, né? O juiz de futebol ainda hoje marca a distância da barreira utilizando seus passos. 9,5 metros de distância da bola é o que marca sempre o juiz quando alguém vai tocar na bola do outro time.
Então, 9 a 11 passos, dependendo da sua estatura. Então, eles fazem um treinamento para que dê aproximadamente 9,15 metros, de acordo com seus passos. Porque hoje nós temos um padrão. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.